Boa tarde a todos. Desculpe aqui o meu atraso, mas aí a gente estava resolvendo os problemas aqui para a gente poder ler uma mensagem de início da nossa reunião. Mas, para os companheiros com aparelho celular, o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E vamos ler uma paginazinha do livro Para Sentir Deus, pelo espírito Hermance Dufour. A religião do amor. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas, capítulo 15, versículo 20. A religião, em todas as épocas, é um reflexo daquilo que os homens entendem a respeito do excelso Pai. Nesse aspecto residem as raízes dos desvios humanos nesse tema, colocar o cérebro acima do coração. Entender Deus é bem diferente de sentir Deus. Enquanto nos limitamos a colocar Deus em nossas ideias por meio de raciocínios de filosofia profunda, certamente guardaremos na alma um vazio dilacerante. Carecemos sentir o nosso Pai Criador. Sua essência é refletida nos recessos sagrados de nossos corações, através dos sentimentos elevados. Aprender a identificar e desenvolver nossa luz pessoal é o caminho para essa conexão transcendental. A leitura de nosso mundo afetivo é o diferencial de quem está com Deus, porque o sente, o entende pela emoção. Na consciência estão escritas as leis de Deus, e o sentimento é espelho translúcido no qual são estampadas as mensagens do Pai na direção de nosso progresso pessoal. Nossa hora de materialismo e perturbação, a humanidade tem sede do divino, anseia por paz e sossego interior. A dor faz o homem se dobrar diante do seu próprio orgulho, e o vazio existencial leva-o à mais cruel provação do ato de viver, que não é sentir a vida. O resultado inevitável dessa tragédia espiritual é a depressão, o tédio, a solidão, a sensação de abandono, o ódio, a vingança, a mágoa de existir, a tormenta do conflito e a infeliz experiência de se sentir consumido por ter de ser quem não é na passarela das vivências sociais. Existe uma multidão de almas aflitas na humanidade que pensa Deus, enquanto Deus precisa ser sentido no âmago dos nossos melhores e mais aprimorados sentimentos. Deus está em tudo e em todos. Todavia, o movimento de estar nele é uma decisão pessoal e intransferível, particular e de livre opção. E nessa busca pelo endereço de Deus, muitos adeptos das religiões distraem-se com as atividades e iniciativas, com os estudos e as práticas, repetindo velhos atalhos e desvios na caminhada evolutiva. A religião de Deus é o amor vivido e cultuado na atitude de espalhar pela vida o perfume da compaixão, da fé e da arte de consolar. Todos queremos Deus. Procuremos o nosso endereço pessoal do Pai pelo amor
E Ele, que nos espera há milênios, vendo o nosso esforço em encontrá-lo, se expressará em sua sabedoria e bondade. Aí é até o início do prefácio do capítulo. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Graças a Deus. Deus nosso Pai, eis-nos aqui, filhos pródigos, da tua seara abençoada, buscando sim sentir a tua presença amorosa nos envolvendo e nos dando a condição de caminharmos de acordo, Senhor, que aquilo que tu nos deseja, de amor, de reflexão, de compaixão, de olharmos para o nosso irmão e sentirmos a dor dele, procurando aliviá-lo. Enfim, Senhor, tu és, sim, o nosso Pai e Criador. E tu nos ama de tal forma que nos oferece todos os dias oportunidades para que revejamos nossas atitudes, os nossos pensamentos e sentimentos e busquemos seguir, sim, a vossa vontade, porque tu sabes, Senhor, daquilo que necessitamos. E muitas vezes, Senhor, filhos rebeldes que somos, não entendemos o que as lições estão nos apontando. Mas o Senhor, com certeza, nos auxiliará nesta caminhada, para que possamos, sim, compreender, aceitar e fazer a vossa vontade. E assim, Senhor, que seja em teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao nosso estudo do Evangelho na tarde de hoje, com a nossa Andréia, que ela possa ser inspirada, que ela possa ser intuída, para nos trazer, Senhor, a reflexão do teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Se preparando. E aí a gente que ainda é indisciplinado, chega aqui todo esbaforida, sem livro aberto, é um problema, né? Mas assim, muito feliz. Feliz de ver esse salão não tão cheio quanto a gente gostaria, mas já bastante cheinho, né? E aí a gente fica feliz porque a gente é bobo mesmo. Feliz porque a nossa casa vai fazer 31 anos. E eu acho que isso é motivo de muita felicidade num momento que a gente vê que tantas casas espíritas estão passando por tanto problema, gente. Então vamos orar por todas as casas, por todos os trabalhadores, por todas as mentes, né? A gente conversando com algumas pessoas, a gente vê que muitas casas, e muitas casas sérias, estão passando por muitos problemas, muita falta de trabalhador, até para continuar aberta mesmo, né? Então vamos orar pelas casas. Mas, dando início aqui à nossa belíssima lição de hoje, a gente vai estudar dois temas importantíssimos, que é: fora da igreja não há salvação,
e fora da verdade não há salvação. E a mensagem desse livrinho maravilhoso, pequenininho, mas que tinha que ser livrinho de cabeceira da gente, para sentir Deus, foi escolhida a dedo, e esse trechozinho final aqui que ele fala, a religião de Deus é o amor, é perfeita. Porque ele fala assim, ó, o amor vivido e cultuado na atitude de espalhar pela vida o perfume da compaixão, da fé e da arte de consolar. Essa é a religião de Deus. Por isso que fora, que ele fala aqui, ó, fora da caridade não há salvação. Por isso que ele não fala fora do espiritismo não há salvação, por isso que não usa fora da igreja não há salvação, por isso que não fala fora da... né? A gente sabe que nada disso tem a ver com Deus. Porque Deus não tem religião. A única religião de Deus qual é? O amor. E aí o estudo de hoje a gente vai falar sobre uma fase importantíssima da humanidade que deturpou por muitos séculos a verdade para a gente, que precisou dominar as nossas mentes, né? Deturpar a verdade, para o quê? Ter muitos fiéis. Então, através do medo, ela precisou falar para a gente que para nós sermos salvos, a gente precisava o quê? Primeiro, a gente não tinha direito a ler a Bíblia, nem tinha, né? Quem assistiu aquele filme Em Nome da Rosa, eu só sei desse. Se vocês que assistem mais filme, tem outros, quando trouxerem aqui uma palestra, tragam. Mas esse é o que mais me marcou. Eu sempre conto o spoiler do filme. Eu sempre conto lá o porquê que eles morrem. Porque toda vez que alguém virava as páginas lá dos livros que eram trancados na torre, botava a mão para virar a página, o que tinha na página? Veneno. Por quê? Porque o grande segredo estava ali nas páginas, né? A pessoa estava virando, aí vai que ela conta o que tinha ali naquela página. Contava o que tinha, todo o segredo da igreja estava ali. Primeiro que os livros, eles eram numa língua que a gente não entendia. Poucos deviam saber ler, né? E os que sabiam ler, os poucos que tinham acesso, que chegavam lá na boca do gol, né? Eles acabavam morrendo. Então, esse tesouro que as igrejas tinham nessas torres, né? Eles eram pouquíssimos acessados por nós. Porque a salvação, ela era controlada. E sempre foi assim no mundo, não é? Porque é uma forma de quê? De domínio. Mas isso é de Deus? Mas isso é só a Igreja Católica que fez, gente? A Igreja Católica é muito má. Não. Isso é do homem. Então é isso que esse livrinho fala aqui, ó. Todos queremos Deus. Procuremos o nosso endereço pessoal do Pai pelo amor, e Ele que nos espera milênios, vendo o nosso esforço em encontrá-lo, se expressará em sabedoria e bondade. Mas não é esse trecho que ele fala, não. Eu acho que eu perdi o trecho. Espera aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu perdi. Mas ele vai falando lá que a maioria dessas questões são frutos de nós homens. Mas é porque a gente é tão ruim assim? Não, são as nossas imperfeições. A gente não vê na doutrina espírita qual é a nossa natureza hoje? Ainda, pelo menos neste planeta, de homens imperfeitos. Homens imperfeitos que, apesar dessas leis aqui que ele fala, que nos direcionam, que ficam lá apontando a nossa consciência, nos direcionando, elas ainda, a gente ainda não tem elas todas apreendidas. Então a gente ainda faz muita bobagem. O dia que a gente já tiver tudo bonitinho, tudo certinho, a gente já vai conseguir o quê? Sentir Deus da forma como Ele está falando aqui. Enquanto a gente não sente Deus,
e a gente só fica tentando entender Deus, aí a gente pode entender de diversas maneiras. Aí eu posso entender Deus sob a ótica da religião católica, sobre a ótica da religião protestante, sobre a ótica da doutrina espírita. E com quem está a verdade? Com ninguém. A verdade está com Deus. Eu posso ter um entendimento melhor com os bons espíritos. Porque se também eu estiver na doutrina espírita e me aconselhar com o mau espírito, também deu ruim. Compreendem? Só que a gente é tão imperfeito, que quando a gente está com um irmão católico, com um irmão protestante, a gente se acha superior a eles. Olha que interessante. Mas não tem problema não. Deus entende a gente. Ele sabe que isso ainda é fruto da ignorância, do orgulho que a gente carrega. E aí, essa frase é a mais bonitinha. Ele diz aqui, ó, que o Pai está esperando por nós. Ele diz assim, ó, e quando ainda estava longe, viu-se o Pai, e se moveu de íntima compaixão. É assim que Deus se move para a gente, de íntima compaixão, até o dia que a gente enxergar tudo isso, senti-lo de verdade, e vamos lá dar um beijinho nele, reconhecendo ele, sentindo ele verdadeiramente. Olha que coisa bonita. Singela. Sabe por quê? Porque a gente coloca nesse patamar aqui, né? Tão distante da gente. Mas quando coloca nessa singeleza do sentimento, começa a mexer com a gente, que é algo mais próximo. Eu posso senti-lo. Porque no entendimento mexe com uma coisa chamada inteligência. Inteligência complica. Porque inteligência mexe com a soberba, com o orgulho, com a vaidade, né? E aí tem que trabalhar muita coisa na gente ainda. Pelo menos nessa condição que a gente se encontra aqui. Mas vamos lá voltar para o Evangelho, porque senão eu vou pular muita coisa para vocês. Deixa eu só achar o capítulo aqui. Capítulo 15. Acho que a pessoa até deixou marcado aqui para mim. Não, esse aqui é o 17. Então, no capítulo 15, itens 8 e 9, não é isso? É. Está ele lá falando para a gente, no fora da igreja não há salvação. Olha o que ele fala de interessante aqui para a gente. Enquanto que a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, apoia-se numa fé essencial em dogmas particulares e não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Ele é exclusivo e absoluto. Ao invés de unir os filhos de Deus, ele os divide. Então, aqui ele está falando, né, da questão da caridade e da igualdade. Quando eu falo da igreja em si, eu estou apenas privilegiando uma religião. Quando eu coloco que para você ser salvo, você precisa fazer o bem, eu estou dando um sentido mais amplo, eu estou igualando todos. Eu não estou colocando apenas aqueles que seguem aqueles rituais e aqueles dogmas que a Igreja Católica, naquela época, criou para a salvação, que Lutero lá depois coloca na porta da igreja, né? Que ele diz assim, não, ó,
Vocês lembram, acho que até no filme de Lutero mesmo, que uma das coisas que revolta Lutero é que um jovem, ele se suicida e a família não tem o direito de velar o corpo, porque na igreja era proibido velar o corpo de um suicida. E o Lutero fica indignado com aquilo. E aí ele começa a fazer lá eu não me lembro esqueci o nome daquilo, gente, que ele prega na porta da igreja. Não é Atos, não, são os que depois vira lá um negócio da religião protestante. E aí ele vai pregar lá na porta da igreja. Ele fica indignado. E a partir dali surge um movimento todo, que não é só do protestantismo, mas que vai entrar ali em atrito com todos aqueles dogmas que a Igreja Católica mostrava que só podia ter salvação se você pagava para entrar no céu, se você não cometesse suicídio. Então, assim, tinham tantas coisas que você precisava cumprir para ser salvo, que quem já conseguia entender Deus de forma diferente, falava assim, cara, não é possível que Deus pensa dessa maneira. Então, se eu pensasse de forma diferente, se eu começasse a pensar, mas será que Deus é assim mesmo? Não é possível que esse Deus que... E olha que era uma época de muita miséria, né? De muito sofrimento. Mas tinha gente que já começava a raciocinar que Deus não podia ser tão cruel. E começou a pensar que aquilo que a igreja estava fazendo é que era uma crueldade muito maior. E começou a rebater aquilo tudo. Claro que a gente sabe aí que orquestrados, né? Provavelmente aí por uma falange enorme de espíritos ali, impulsionando eles aí adiante nessa marcha evolutiva, né? E eles sentindo ali, eles já sentiam um Deus diferente daquele Deus que a Igreja Católica colocava para eles, que era um Deus que não permitia que se orasse por um filho que cometesse suicídio, que eu tinha que pagar, quanto mais eu pagasse, eu já tinha um lugar garantido no céu. Tinha gente que não acreditava que a salvação se dava daquela forma. Então eles foram o quê? Lutar para sair daquela regra absurda que eles achavam que a igreja tinha. E aí, aqui no Evangelho está trazendo exatamente isso, que a caridade, ela nos iguala como irmãos. Por quê? O que eu preciso fazer para fazer caridade? Preciso de muita coisa. O Evangelho, quando traz o item da caridade, diz lá, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Eu até estava revendo um vídeo antigo meu, que isso aqui é legal, né? A gente vai colocando os vídeos na internet, e aí às vezes a gente fala assim, ninguém assiste. Aí hoje eu estava lá no canal da Casa do Caminho, e um vídeo que eu fiz lá no início da pandemia, da evangelização. Eu já não faço vídeo de evangelização há 500 anos. Tinha uma pessoa que estava comentando na página um vídeo que eu fiz sobre piedade. Aí eu falei, poxa, eu vou falar sobre caridade. E o vídeo de piedade tem tudo a ver com caridade. Olha só que interessante. Falei, nada é por acaso, né? Porque piedade é o sentimento que você tem de compaixão para com o próximo. E é o primeiro ensinamento, é o primeiro passo que a gente faz em prol de um irmão ou de qualquer ser humano, de qualquer ser vivo, né? Que eu posso ter piedade a um animalzinho. E é ele que nos ajuda a aprender a fazer caridade. Olha que bacana. Então, é o sentimento de piedade, a gente tem esse sentimento de olhar para Bel e se apiedar, né? Caramba, ela se machucou. É isso que vai me ajudar a querer fazer algo por ela. É isso que me desperta a desenvolver a caridade. Então, qualquer um de nós pode fazer caridade. E isso é que vai nos ajudar a sermos melhores. Olha que bacana.
Então não preciso pagar para ir para o céu? Bom, também nem sei se a gente vai para o céu, né? Porque não diz que não existe, né? Então também não vou para o inferno? Também acho que não. Então são coisas, né, que a gente precisa desconstruir, e não só na gente, mas nos outros também, né? E isso é caridade. Sabia que isso é caridade? Outro dia, olha como é que a gente vai mudando de assunto na palestra, né? Nem pensei em falar isso. Mas outro dia eu me peguei, uma pessoa de dentro da minha casa, bem complicadinha, e a pessoa assim, não sei o que a gente foi falar de morte, a pessoa apavorada. E aí ela assim, mas e se eu morrer? Eu falei, olha só, vamos combinar o seguinte, que eu vi que ela não sabia o que ela ia fazer mesmo. Eu falei assim, vamos combinar o seguinte, se você morrer, por favor, não desespera, amor. Acalma, porque todo mundo merece ser socorrido, todo mundo tem esse direito, então tu faz uma prece. Mas você precisa acalmar. E a gente estava falando de uma coisa que não tinha nada a ver, eu não me lembro exatamente o que era, mas assim, é uma pessoa que só pensa em desgraça. Então assim, todas as desgraças que aparecem na televisão, a pessoa se liga, coisas assim muito trágicas. Eu falei assim, então você pensa o seguinte, todo mundo é socorrido, porque todo mundo é filho de Deus. Eu falei, depois, até podem acontecer outros desfechos, mas no momento da morte, você vai fazer o seguinte, você vai fechar os seus olhos. Não, eu estou rindo, mas é sério, tá, gente? Eu falei, você vai fechar os seus olhos, você vai pensar em Deus e você vai pedir piedade. Você vai pedir, Senhor, me perdoa, me ajuda, eu estou com medo, eu sou sua filha. Aí ela falou, eu posso pedir isso? Eu falei, com certeza, todos nós temos direito de pedir isso. Gente, sem brincadeira, isso é caridade. Porque o outro não sabe que pode isso. O outro não tem esse conhecimento. E a gente está falando aqui que tinham pessoas, né? Por isso eu estou falando isso, e parece que eu estou fugindo do assunto, mas eu vou introduzir isso para vocês. Tinham pessoas que amedrontavam os outros e ganhavam dinheiro dos outros, dizendo que os outros iam para o inferno. E tem pessoas que ainda fazem isso. Né? Existem pessoas que ainda falam isso. Existem religiões, e aqui não é para julgamento, que dão mais poder ao demônio. E a gente tem que tomar cuidado para a gente também não dar mais poder aos maus espíritos. Por quê? Olha aqui. Quem é maior? É Deus. Por isso que a gente tem que aprender a sentir Deus. E aí a gente tem que pensar, Deus é o quê? É amor, justiça, bondade. Então, quando a gente se vê diante de situações difíceis, dor, perda, eu posso não entender. Viram a mensagem? Entender e sentir. Eu posso não estar entendendo o recado que ele está mandando para mim. Mas ele com certeza não está fazendo algo injusto. Eu posso até bater um papo sério com ele, falar assim, Deus, tá pesado. O que você está querendo me dizer com isso? Eu não estou entendendo. Tenho certeza que o Senhor é justo. Se eu estou passando por isso, está na lei. Mas quando puder, o Senhor me manda um recado para eu entender? Porque, gente, nada do que a gente passa nessa vida está errado. Deus não brinca.
Deus não joga dadinho. Aqui a gente não está numa roleta russa. Então a gente não tem câncer por acaso, a gente não pega Covid por acaso, a gente não nasce no Brasil por acaso, a gente não nasce na família errada por acaso. A gente não perde dinheiro por acaso. A gente não casa com marido chato por acaso, com mulher chata por acaso. O filho não nasce com problema por acaso. Ou a filha não perde um emprego. Todas essas tribulações que fala, acho que é essa palavra. Todas essas tribulações da vida material, elas estão assim, ó, nos direcionando para a lei. Para o caminho desviado por Deus? Vocês acham que é por Deus? O caminho foi desviado por Deus? O caminho foi desviado por nós. Se o caminho foi desviado por nós, o que a lei está fazendo com a gente? Volta. O caminho é largo? Não. Então, ó, está fazendo isso aqui, ó. Aí está estreitando tanto. Estava falando para a Neide hoje. Está difícil ser gordinho no Brasil, país tropical. Minha calça hoje não fechava de jeito nenhum, gente. No calor, então, tá uma tristeza. Mas eu não quero fechar a boca. Tá difícil. Mas Deus está mandando o recado. Ó, filha, se não fechar essa boca, ou vai comprar na seção GGGGG, né? Ou vai ficar com a calça esturricada, passando agonia. Brincadeiras à parte, é a gente raciocinar que a gente está sendo, ó, empurrado a entrar na forma. Não tem facilidade. Agora, é ruim? Até é, né? Até é, porque a gente reclama. Mas esse é o caminho. Não tem remédio docinho? Tem? Tem remédio docinho? Não tem remédio docinho, o remédio é amargo mesmo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o caminho, que agora eu fui lá na frente. Então ele vai dizendo aqui, a caridade, ela nos iguala. Então ele está falando de lei de igualdade. Ele está dizendo que qualquer um de nós, através da caridade, podemos nos salvar diante dessa ação. Então, a máxima fora da caridade não há salvação é bom, aqui eu vou repetir, é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram um pelos outros. Então, católico, espírita, protestante, todos vão se ver como irmãos. E aí a gente sempre usa a historinha de quem? Do bom samaritano. Né? Quem foi ali que foi o verdadeiro caridoso da história? Foi o bom samaritano, porque ele não viu quem ele estava ajudando. Ali ele não perguntou quem é que estava na estrada, né? Se era católico, se era espírita. Porque ele nem tinha espírita naquela época. Ele viu o homem caído na estrada, socorreu, colocou lá na pousadinha, resguardado, e o Bambam X, o Bambam Y, ninguém parou. Mas ele não viu quem era o irmão. Se tinha posse, se não tinha posse, se tinha religião, se era alguém grande na sociedade. Ele foi lá e teve primeiro o que a gente chamou de quê mesmo? Piedade. Depois ele praticou a caridade, né? Ele teve compaixão quando viu a pessoa caída e depois ele foi lá e fez algo para o seu irmão. Ele fez algo de bom, ele socorreu, foi lá ajudar, né? Tratar. Ele não podia ficar lá parado na estrada porque ele tinha coisas para fazer, mas ele colocou alguém para cuidar, deixou dinheiro para alimentá-lo, para tratá-lo, e depois voltou lá para ver se ele realmente estava bem. E isso que é a gente fazer o bem, né?
não saber quem é, o nome, nem nada disso, e depois nem mandar botar placa no estabelecimento, né? Olha, gente, eu salvei o homem, né? Que a gente também gosta dos louros, né? Mas não pode. E aí ele fala, com dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam e perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora para o filho, nem o filho pelo pai, nem um amigo pelo amigo. Quer dizer, a gente, infelizmente, ainda tem isso, né? Pessoas que não praticam a mesma religião e que, às vezes, não falam na mesma família porque eu não conheço na minha família ninguém assim, mas tem gente que... Mas essa semana teve um caso engraçado. Política é uma coisa muito engraçada, né? Esse negócio da eleição foi muito interessante. Eu tenho um amigo de infância, e aí eu não entrei nessa esparrela de eleição, né, gente? Porque vamos combinar que o negócio foi quente. Mas aí, no dia que ganhou lá o candidato, eu botei um negocinho lá, e aí esse meu amigo, eu fiquei horrorizada, porque ele mudou mesmo de religião. E aí ele virou para mim e mandou assim... agora eu não vou me lembrar a expressão, mas ele usou uma coisa assim, tipo assim, ontem eu falei essa frase, esqueci, mas tipo assim, o capeta, umas coisas assim, umas designações interessantes. Aí eu virei para o meu irmão e falei assim, nossa, eu estou assustada, porque eu cresci com fulano, ele mudou tanto, né? A religião dele, ele falou umas coisas interessantes para mim. Aí meu irmão falou assim, ele nem toca no meu carro, porque ele sabe que vocês são espíritas. Porque o meu irmão é evangélico. Aí com o meu irmão ele fala. Não, ele fala comigo, tá? Mas assim, se eu tiver que dar alguma coisa, ele não vai comer. Beber na minha casa, ele não vai beber também, porque eu sou espírita. E eu não sei que tipo de espírita que ele ainda acha que eu sou. Então, assim, eu achei interessante, né? Como ainda tem essas coisas, né? E aí, eu falei assim, meu Deus, e ele cresceu comigo, né? Como tem ainda essas bobagens, né? Como ainda tem essas separações bobas, que não são mais tão necessárias, mas tudo bem. E aí, a gente chega agora na parte da verdade. E a parte da verdade? Por que Kardec coloca isso no Evangelho? Porque depois da Igreja Católica, que vem o movimento protestante, a gente começa com a época da verdade. Que aí também vem os homens da ciência, da sabedoria, os filósofos, que aí também começaram a achar que tudo era razão. Então, eu sou dono da verdade. E quem é que detém a verdade, gente? Alguém aqui detém a verdade? A gente bem que gostaria, né? Porque a gente se acha. A gente começa a conversar, eu mesma aqui estou falando do rapaz. Se eu estivesse discutindo com ele, o que eu ia achar? Eu ia achar que ele era a besta do inferno. Porque ele fica falando e eu ia falar, lá, que menino, que coisa feia, ficar falando de besta do inferno, a religião espírita que é a melhor, né? A gente não se acha assim. Ia falar que ele era um atrasado na vida. A gente acha que a gente é o dono da verdade. Por quê? Porque a gente olha para o nosso lado. Aí, se eu converso com a Bel tem a verdade dela. A Dirce tem a verdade dela. Cada um de nós tem uma parte da verdade. Então, ninguém tem a verdade. Quem tem a verdade? Eu já falei, porque eu já tinha falado lá no início, a verdade quem tem é Deus, né? Essa é a grande verdade. Só que a gente fica brigando, né? Olha como a gente é bobinho. A gente fica brigando porque a gente é tão orgulhoso que a gente acha que a gente tem o privilégio da verdade. E a gente acha que a gente é o exclusivo. Então, não. A minha religião, a minha ideia é a verdadeira. E a gente defende com unhas e dentes. E a gente, às vezes, não dá o direito nem de ouvir o outro. A gente, às vezes, não deixa o outro nem se expressar. O outro quer colocar a parte dele para você escutar.
mas você não deixa o outro falar, porque você só quer falar a sua verdade. E isso está muito comum nos dias de hoje. É um pouco diferente do que ele está falando aqui? É. Mas eu só quero colocar isso para a gente pensar um pouquinho e refletir, porque eu acho que evangelho também é a gente colocar um pouco isso na prática do dia a dia, né? Mas vamos aqui para o texto evangélico em si. Fora da verdade não há salvação. Seria equivalente a fora da igreja não há salvação. E também seria exclusivista, visto que não existe uma única seita que não pretenda possuir o privilégio da verdade. Então, nem a católica, nem a protestante, nem a espírita, nem a filosófica, quer dizer, nenhuma delas está com a verdade. Cada uma se complementa, cada uma tem a sua verdade. Né? Se a gente pensar, às vezes a gente está falando as mesmas coisas, com palavras, com formas diferentes. Mas, no fundo, a essência, às vezes, é a mesma. Só que, às vezes, a gente está com tanto ódio falando com o outro a mesma coisa, que se perde, né? E, às vezes, a gente tem que compreender que... eu sempre falo isso para as pessoas, às vezes, que estão fazendo o que é espiritismo, que estão entrando, às vezes, em contato pela primeira vez com a religião. Minha filha tem uma amiga, e essa amiga dela está entrando em contato com a doutrina espírita agora. E aí ela fala assim para mim: ah, tia, eu nunca gostei da Igreja Católica, porque eu sou muito... eu gosto muito de debater. Eu falei, mas é muito bom a gente conversar, a gente trocar ideia, não sei o que e tal. Não, mas eu falava umas verdades. Eu falei, tá, mas que tantas verdades você falava, né? Não, porque eu gosto de falar. Eu falei, tá bom, mas que tanto que você gosta de falar? Aí ela falando, não, porque a igreja isso e a igreja aquilo. Eu falei assim, aí eu conversando com ela, eu falei assim, olha só, você já parou para pensar que na igreja, como na religião espírita, como em qualquer lugar, a gente vai ter sempre coisas boas e coisas negativas? E outra coisa, tem pessoas, às vezes, que foram também, e a gente tem que parar para pensar nisso, né? Você é um espírito imortal. Você pode ter passado por diversas vezes, ou pela igreja, ou por outras religiões. Isso como espírito, eu falei para ela, né? E você talvez tenha sido enganada muitas vezes. E a sua resistência pode ter nascido daí. Por que você não se desarma um pouco e dá a oportunidade de ouvir? Ouve um pouco. E aí você depois argumenta, né? Porque às vezes a gente fica tão armado por questões que a gente sofreu muito, né? Eu fico imaginando esses espíritos que vieram da Inquisição. Cara, o espírito foi queimado na fogueira. Como será que o espírito desse volta? Ele foi queimado em nome de Deus. Disseram para ele que Deus mandou fazer aquilo. Você acha que aquele espírito vai voltar acreditando que Deus é bom? Ele vai precisar passar por muitas encarnações para mostrarem para ele que Deus realmente é bom. Então a gente tem que mostrar também, e tem que ter uma compreensão, que às vezes a gente vai pegar esses espíritos mais, vou dizer rebeldes não, mas mais contestadores e com mais dificuldade de ouvir a palavra de Deus, porque tiveram experiências negativas com a religião. Mas não significa que eles não queiram aprender sobre isso. E talvez vão ter que aprender sobre isso de formas diferentes. E a gente vai ter que se reinventar. Porque se nós tivermos no nosso arcabouço, né, nas nossas caixinhas aqui mentais, essas experiências negativas, a gente não vai conseguir
trazer para esses espíritos essa ideia toda aqui que vem sendo trazida de evangelho, igual para um espírito que não passou por isso. Então, de repente, quando a gente encontra uma resistência em pessoas da ciência ou pessoas muito inteligentes, talvez tenham tido experiências muito ruins com as religiões. E aí a gente tem que repensar qual seria, de repente, a função delas no centro espírita. Às vezes não vai ser... isso eu falo até, é um caso legal lá na minha casa. Por exemplo, o meu marido, ele tem uma dificuldade tinha uma dificuldade muito grande com o evangelho. O evangelho para ele não era uma coisa que ele gostava. Mas o livro dos Espíritos é uma coisa que ele se amarra. Por quê? Porque tem a coisa da razão. E razão para ele fala alto. E ali é a praia dele. Então, tudo que levava à razão, ele caminhava. Tanto que ele foi fazer curso lá no Leon Denis desse livro. Porque lá ele falava de universo, falava dos planetas, falava de vida em outros planetas, que é tudo que é o universo que ele gosta. Então, ali pegou. Estudo da Gênese, tudo que fica nessa parte da razão. Só que quando ele foi estudar essa parte, começou a tocar em Deus. E não tem como a gente não chegar no Evangelho. E aí a gente vai percebendo que no final a gente vai chegar lá. A gente vai quebrando as resistências. Aí quando você vê o camarada está lá trabalhando não sei aonde, trabalhando não sei aonde, a mediunidade vem sendo acionada, e devagarzinho a pessoa vem, está fazendo uma palestra do Evangelho. Então, quando ele fala aqui de verdade, de filosofia e tudo mais, né, foi um momento muito importante para a humanidade, né, um momento de crescimento para a humanidade, porque a gente sai daquele domínio da igreja, né? A gente está pensando agora aqui em momento histórico mesmo, né, mundial. A gente sai daquele domínio que tudo era Deus, mas era um Deus da verdade da Igreja Católica. E agora a gente começa a criar um mundo que pensa só no homem. Então imagina pra gente que é espírito reencarnando em todas essas fases também, como é que a gente se viu nisso tudo, né? E como é que a gente foi como espírito reencarnante? Como é que a gente se viu nisso tudo? Se nós não somos só seres espirituais. A gente podia aqui ficar uma tarde inteira pensando, se a gente estivesse conversando aqui com um psicólogo, a gente ia ser psicológico, a gente ia ser emocional, a gente ia ser espiritual. Nós somos várias, né? A gente pode ser visto por várias frentes. Então é bem complicado. E isso tudo reverbera aí nessas questões. Por isso que é legal quando a gente lê um livrinho desse, pequenininho, que fala de uma forma tão poética, né? E traz aqui Deus como um pai, como se fosse o pai que está lá na nossa casa, e que quando a gente começa não a entender Deus na sua forma mais pura, mas a gente começa a olhar Deus de uma forma diferente, mas a gente começa a sentir esse Deus que ele vem falando aqui, na beleza de tudo que ele criou, né? Na grandeza das suas obras, né? E às vezes a sentir Deus até na nossa fragilidade, né? Quando ele coloca aqui, ó, quando o materialismo nos ataca, quando a perturbação nos ataca, porque muitas vezes a gente, na nossa pequenez, no nosso processo,
pessoal de amadurecimento, que a gente chegou lá no fundo do poço, que muitas vezes a gente chegou lá no nosso orgulho ferido, que a gente se viu com depressão, com tédio, com solidão, com sensação de abandono, com ódio, com vingança, com mágoa, com conflitos. A quem a gente buscou? Ao Pai. São nessas horas, são nesses momentos que a gente enxerga o nosso tamanho pequeno e a gente enxerga a grandeza do Pai. São nessas horas que a gente olha para o lado e busca o Pai, né? Porque são nessas horas que a gente está tão desesperado, que a gente lembra que somente Ele vai conseguir nos tirar do buraco. Então, a lição de hoje, na verdade, é somente para dizer para a gente que não tem outro caminho para a salvação. Se a religião de Deus é o amor e a caridade é o amor em movimento, qual é o caminho para a gente? Nos movimentarmos. Nos movimentarmos fazendo o quê? Trabalhando, fazendo muito, mas muito trabalho no amor. Então, é levantar sábado com muita disposição. Os que trabalham no passe de cura, venham trabalhar no passe de cura. Os que trabalham na evangelização, no trabalho do café da manhã, no trabalho da assistência, no trabalho da evangelização de jovens. Os que têm que vir estudar, venham estudar. Os de sexta-feira que têm que vir na palestra, é trabalho também, né? Trabalho de escutar, é o trabalho de se lapidar, né? O Ivo falava muito, é o trabalho de se despir do homem velho. Difícil, né? Olhar para dentro da gente e ver que está uma bagaceira e a gente tem que tirar essa bagaça toda, né? Difícil. Então, assim, a gente está muito grato de estar aqui, muito grato porque tem gente que gostaria de estar aqui e não pode. Então, a gente está muito grato de estar aqui, podendo já entender que basta a gente fazer esse movimento. Olha que interessante. Basta a gente querer trabalhar, fazendo bem. Não é tão difícil, né? Não é tão difícil. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Vamos agora à leitura do livro Fonte Viva. Lição 46. Na cruz. Ele salvou muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Sim, ele redimira a muitos. Estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantara enfermos e ressuscitara mortos. Entretanto, para ele mesmo, guiar-se a cruz entre ladrões. Erguia-se a luz entre ladrões. Em verdade, para em se exaltar a tanto, para em atingir ao pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvara. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. E a ira, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmos,
mas de oração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas, no outro dia, transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia a luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitórias resplandecentes. Obria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificados. Toda vez que as circunstâncias se opelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Vamos agora à hora do passe. Muitos estudiosos do cristianismo combaterem as recordações da cruz, alegando que as lembranças do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Atestam como negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação, entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. A da hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em devedor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haveria tomado a cruz de redenção e lhe compete a ele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com um jugo suave de Jesus Cristo, podemos elevar aos ombros a cruz e nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo de Cirineu, nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi o mais belo do mundo. No entanto, o homem que ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangido. Cada um tem sua cruz e deve carregar na certeza de que um dia ficará liberto de seu peso, constituído das más ações do passado. E possamos ser firmes com ele em nossas provações e saibamos carregar nossa cruz sem blasfêmias, sem impaciência e sem queixas. Graças a Deus. Agora vamos ouvir a palavra do plano espiritual. A lição de hoje nos mostra, assim, Deus como nosso Pai, como nosso Criador.
que prevê e provê todas as nossas necessidades. E diante de toda a beleza que nos cerca, dessa natureza que os nossos olhos contemplam, vemos perfeição em tudo. E Ele criou o homem para ser feliz, mas não da maneira que o homem busca a felicidade, mas a felicidade de olhar o seu irmão, observar as suas necessidades, procurar aliviar as suas dores, estender a sua mão àquele que caiu, sem pré-julgamentos, sem críticas. Porque ai dos homens, se não fosse o amor e a paciência de Deus para com todos nós. E temos a doutrina com vasto material para refletirmos. O que estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos oferece? Será que já conseguimos sair do nosso comodismo e olhar para aqueles que estão à nossa volta, ter empatia, se colocar no lugar do outro, escutar as suas dores, procurar aliviar a sua aflição, olhar os pequeninos, procurando orientá-los e dizendo que eles não estão esquecidos de Deus. Aliás, ninguém está esquecido de Deus, porque Ele conhece a cada filho pelo nome. Mas, espíritos rebeldes que somos, filhos ingratos que somos, sempre lamentamos e maldizemos as coisas. Mas nem por isso Ele deixa de permitir que o sol se levante todos os dias e se apresente para os justos e para os injustos, para o malfeitor e para o benfeitor. Porque todos estão na terra para espiar, para provar, para aprender e para se melhorar. Porque o trabalho é de cada um, é individual. Então, olhemos para nós mesmos. E quando percebermos um irmão em atitude equivocada, procuremos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a Ele que tome conta desse nosso irmão, que o auxilie na sua caminhada e que ele possa perceber a bondade de Deus sobre ele. E façamos a nossa parte com alegria, com boa vontade e trabalhemos por Deus, por Jesus e por todos esses nossos irmãos que caminham conosco, para que eles possam perceber esse amor imenso do Pai, para que eles possam aproveitar a encarnação e não sair desta vida lamentando, em amarguras e em ódios. Tenhamos otimismo. E quando percebermos uma roda de conversa pessimista, não vamos fermentar, não vamos tomar parte. Vamos pensar.
tudo está certo, no lugar certo, nada está fora da vontade de Deus. E olhemo-nos como irmãos que somos, filhos deste mesmo Pai que nos ama igualmente, para que pacifiquemos o nosso espírito e possamos contagiar com boas atitudes e bons exemplos aqueles que estão ao nosso lado. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, faça assim descer bênçãos de amor, de equilíbrio e de luz sobre todos. Mas, em especial, que nos envolva na sua paz, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, com oração transbordando de alegria e gratidão, agradecemos a oportunidade de estarmos na asa do caminho para mais uma tarde contigo com toda a espiritualidade amiga. E toda essa vibração de amor e paz que aí encontramos possa nos acompanhar por onde formos e alcançar a todos e cruzarem conosco. E possamos retornar aos nossos lares mais fortalecidos e mais esperançosos para enfrentarmos as dificuldades da nossa abençoada jornada. E seja em teu nome, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo, em nome de Deus, que possamos encerrar a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, como vocês sabem, a gente está ficando mais